A gente começa pela capital federal, vamos lá para Brasília. O Márcio Rocha conta uma parte de uma história, depois a gente vem com outra parte da história. O Márcio vai falar sobre o uso da Apex, da Agência Brasileira para Exportação, negociando joias. É aquele caso das joias que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e integrantes do então governo. Vamos com o Márcio Rocha contando qual foi essa relação do general Lorena Cid com o uso da Apex para vender as joias. Fala, Márcio Rocha. Boa tarde, Ronald. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Márcio. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos vai enviar para a Justiça as conclusões de uma investigação sobre a atuação do general Mauro Lorena Cid, pai do ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que o general esteve à frente do escritório da entidade que fica em Miami, nos Estados Unidos. Uma apuração interna concluiu que houve delitos graves e desvios de conduta durante o período que do militar no exterior e que, além disso, ele usou indevidamente a estrutura da Apex Brasil para negociar as joias vendidas irregularmente por assessores do ex-presidente. Em uma nota divulgada para a imprensa, a agência cita também afastamento das funções e defesa de pautas golpistas e que o general, segundo as investigações da Polícia Federal, atuou como suporte para o filho e para o ex-presidente na negociação desses bens. A investigação é baseada em depoimentos de 16 funcionários e ex-funcionários, além da análise de documentos. A comissão criada para apurar as irregularidades afirmou também que o general recebeu no próprio gabinete, um corretor que transportou essas joias recebidas por Bolsonaro e que usou a estrutura da Apex para visitar o acampamento no quartel-general do Exército aqui em Brasília, quando várias pessoas ficaram acampadas no final de 2022. Na época, ele manifestava aos funcionários a convicção de que o atual presidente Lula, o Luiz Inácio Lula da Silva, não tomaria posse e que o ex-presidente continuaria no poder mesmo após a derrota nas eleições. Além disso, usou um celular corporativo para fotografar os itens dentro das dependências da agência e compartilhou o material pelo WhatsApp depois da própria demissão, contrariando o procedimento padrão de devolução e apagamento dos dados determinado pela Apex. Outra irregularidade apontada é que o passaporte oficial com visto de trabalho vinculado à agência jamais foi devolvido por Mauro Lorena Cid e que o general continuou frequentando a sede do escritório mesmo depois de ser demitido. Além disso, a Apex Brasil afirmou que o médico de Bolsonaro, Ricardo Camarinha, era funcionário fantasma do escritório. Lembrando que essas conclusões da comissão que investigou esse assunto serão enviadas à Polícia Federal, ao Supremo Tribunal Federal e também para o Tribunal de Contas da União. Na internet, Jair Bolsonaro compartilhou um artigo de um jurista que defende que, pela legislação atual, os presentes são para os presidentes e não para a União. Eu volto com vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Márcio. São tantas as camadas dessa notícia, mas uma das que mais me espanta, Zaidan, o general Lorena Cid ainda era um visitante costumeiro dos escritórios da Apex, mesmo depois de ter sido demitido, continuava utilizando a estrutura de alguma forma, e o Márcio traz aí detalhes da investigação, ele como um personagem fundamental aí no processo de venda das joias que foram dadas ao ex-presidente da República. E ele não chutava a porta, né? Nem entrava de madrugada, esgueirando. Não era que nem o Queiroz na casa do Assef lá em Atibaia, que o Assef chegou a dizer que ele deve ter pulado o muro, né? E por coincidência, né? Era a casa do Assef. Né? Era uma casa bonita. Agora, é claro que facilitaram que ele voltasse lá, que ele utilizasse a estrutura da Apex, não há dúvida. Ele ficou 4 anos lá, estava cercado de gente em quem ele confiava, e depois da sua saída, ele continuou tendo acesso franqueado por quem estava lá. E não é acesso apenas ao prédio, não, mas a computadores, a documentos, não há a menor dúvida. E não devolver o material que pertence à Apex, por que ele faria isso? Para se defender? Não. Então, o que ele está defendendo? Quem ele está defendendo? Porque, obviamente, ele sabe que não entregar
se enroscar ainda mais, é se prejudicar ainda mais, é se embrenhar ainda mais no processo que está sendo movido, que deverá ser movido contra ele, com essas investigações. Então, é preciso saber exatamente o que ele escondia, né? E não há dúvida que, pelo menos em parte desses 4 anos, ele agiu irregularmente, contra todos os princípios, as premissas de um serviço público, porque é serviço público. É uma agência que serve ao Estado brasileiro, não há a menor dúvida. E nesse caso aí, inclusive aquela imagem, né, ele está no recinto da Apex, com equipamento da Apex, então é claro que isso foi facilitado. E o interessante é que na conversa que teve com a Polícia Federal, ele não ficou calado. Não teve essa de não falo, só falo perante o juiz, só falo com o meu advogado e perante o juiz, só vou me manifestar quando eu souber exatamente por que estou sendo investigado. Nada disso. Ele falou bastante e facilitou a vida da Polícia Federal. Agora, o mais importante vai ser o trabalho da PGR. O que a PGR entende ser de fato indício de crime, por isso indiciou, por ver indício de crime, e qual vai ser a posição da PGR, que não é definitiva. O Supremo pode ignorar a posição da PGR, mas é importante. É um respaldo para que o Supremo decida se essas pessoas serão ou não acusadas formalmente e se tornarão todas elas acusadas perante a Justiça e se serão réis perante a Justiça, né? Se essas pessoas terão de responder um processo no Supremo Tribunal Federal. Mas ele colaborou na conversa com a Polícia Federal, pelas notícias que chegam, ele abriu o bico.